Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Márcio, pastor na CPI Casa. Fique conosco até o final, que Deus tem uma palavra para você. Meus amados, a palavra de hoje é pequenas coisas, grandes resultados. Para isso, eu quero ler inicialmente no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 19, que diz: É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Deus nunca precisou de grandes coisas para realizar a sua obra. E aqui nós vemos, através da parábola do grão de mostarda, Jesus Cristo falando sobre a fé. Que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer a este monte: se transporte para o meio dos mares, e ele se transportará. A começar pela fé, nós vemos que Deus, Ele não nutre uma expectativa de necessitar de grandes coisas para fazer a sua obra. Portanto, Deus vai te usar com a ferramenta que você tem. Deus vai te usar com a fé que você tem. Deus vai te usar com a arma que você tem. Outra parábola também muito interessante é em Lucas capítulo 13, versículo 20, que fala sobre o fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que ficou tudo levedado. Ou seja, o fermento, ele não precisa ser muito para levedar toda a massa, basta um pouco de fermento. Pequenas coisas, grandes resultados. Nós vemos também no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1, Jesus falando sobre oferta. E ali Jesus estava sentado no templo e as pessoas vinham, traziam suas ofertas, homens ricos traziam as suas ofertas, quando de repente uma viúva trouxe 2 moedas. E aquelas 2 moedas foi o que chamou a atenção de Jesus. Pequenas coisas, grandes resultados. Porque Jesus viu o que estava no seu coração. Às vezes você está dizendo: mas eu não sei nada, eu não estou preparado, eu não tenho nada. Mas é justamente isso. Jesus, Ele vai te usar com aquilo que você tem. Quer ver? Outra coisa que eu poderia dizer assim, pequenas coisas, grande poder. Por exemplo, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49, vai dizer assim: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Pequenas coisas, grande poder. Veja que o que Deus precisou com Davi foi uma pequena pedra. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para você é que vai ser com isso que você tem em suas mãos que Deus vai fazer o milagre que a obra precisa, que Deus vai fazer o milagre que você precisa. Então, uma pequena pedra com grande poder foi o que fez a diferença na vida de Davi e da nação de Israel. No livro de João, capítulo 6, versículo 8, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Pequenas coisas, grande poder. Olha que um dos seus discípulos, chamado André, naquela ocasião,
chamou a Jesus, informou a eles: olha, despede a multidão, porque a multidão está faminta e não tem como alimentar. E Jesus até testou a fé deles, dizendo: deem vocês mesmos de comer a este povo. E eles retrucaram a Cristo, dizendo: como que nós vamos dar comida para tanta gente? Seria necessário 200 denários. O comércio está distante, não tem como. Mas Jesus então pergunta: o que é que vocês têm? E alguém apresenta 5 pães e 2 peixinhos. Pequenas coisas, grande poder. Foi com isso que Jesus Cristo multiplicou alimento para aquela multidão, alimento tamanho que sobrou. Nós vemos um exemplo também do pequeno bordão, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2, quando o Senhor pergunta para Moisés: o que você tem na mão? Né? E ele respondeu: um bordão, uma vara. Mas o que é isso para enfrentar Faraó? Mas o que é isso para tirar o povo daquela situação? Pequenas coisas, grande poder. É tudo que Jesus precisa, é tudo que Deus precisa. Então Deus, olhando para aquele bordão na mão de Moisés, ele então disse para Moisés lançar aquele bordão na água, tocar na água com o bordão, e o milagre aconteceu. As águas foram abertas, o povo de Israel foi livre, e Deus então prova mais uma vez que ele precisa somente de algo na sua mão. É como aquela viúva que só tinha uma botija de azeite, mas uma botija de azeite na mão do profeta resolveu o seu problema. É o que você precisa aprender: apresentar ao Senhor só aquilo que você tem, não importa se é pequeno, porque com isso que você tem, Deus vai fazer o milagre. Pequena oração, grandes resultados. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, vai dizer que é uma oração, que se tu com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mateus 10:32 vai dizer: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ora, vejam que para a salvação em Cristo Jesus é necessário uma pequena oração. Não vai ser uma multidão de oração, não vai ser muito tempo de oração que vai promover a sua salvação em Cristo Jesus. É uma oração pequeníssima, de confissão. É por isso que eu nunca deixo de fazer aquela oração no final do culto. Se você quer confessar o Senhor Jesus, é uma pequena oração, mas ela é poderosa para ligá-lo a Cristo Jesus. Nós vemos também que a oração do Pai Nosso é uma pequena oração, mas que traz grande resultado, porque essa pequena oração produz vida, produz perdão de todos os pecados, produz o cancelamento de todo escrito de dívida. Quando você crê e você ora pedindo perdão, confessando a Jesus, o milagre acontece na sua vida. Então, eu te dei aqui muitos exemplos de pequenas coisas que geram grandes resultados. Então, a partir de você acompanhar esta palavra, entenda: Deus não necessita de grandes coisas para gerar muitos resultados na sua vida. Desde a fé, que deve ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, até uma oração que produz em Cristo a salvação.
nós vemos que Deus usa as pequenas coisas para demonstrar o seu grande poder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e me permita fazer uma pequena oração, mas que com muito poder há de abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja, abençoar a sua família. Vamos orar. Senhor, em teu nome, nesse instante, nós oramos a ti, para te pedir que o Senhor traga bênçãos para nossas vidas, para te pedir que o Senhor traga o teu milagre, traga cura, traga perdão, traga, ó Pai misericordioso, sobre a vida dos teus filhos, a tua bênção, a transformação que cada um precisa. E eu abençoo a cidade de cada um que aqui está e abençoo a família e a vida de cada um. Que Deus te abençoe. Esperamos você aqui um dia na ICPI Casa para nos visitar e compartilharmos juntos um pouquinho da comunhão do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, um forte abraço.